Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Juliano e no bloco a gente vai continuar trabalhando um pouco sobre a lesão corporal, né? A gente viu no bloco anterior o que é a lesão corporal, já falamos da lesão corporal simples e a gente vai dar prosseguimento na chamada lesão corporal grave. E no bloco anterior eu terminei tratando da primeira hipótese que nós temos de lesão corporal grave, que é o afastamento, né? Para as ocupações habituais por mais de 30 dias. Bom, o inciso 2 traz a chamada o perigo de vida. Em relação a esse inciso 2, essa hipótese, não tem muito que a gente discutir, tranquilo? É simplesmente você lembrar, causou perigo de vida, nós temos aí então a possibilidade de uma lesão corporal de natureza grave, tá bom? Tranquilo então. Seguinte, inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Queria até trazer aqui para você para a gente dar uma olhada nesse inciso 3 com calma. Inciso 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Bom, o que seria isso? O que é debilidade? Presta bastante atenção, que isso daqui é muito importante você tomar cuidado. Lembra que eu falei com você que existe a incidência de questões relativas à diferenciação de lesão corporal de natureza grave e lesão corporal de natureza gravíssima? É imensa. Isso é o que mais cai em prova. E um dos métodos mnemônicos que eu utilizava era o seguinte: por quê? Porque eu sempre lembrava que uma coisa é tornar débil, debilidade. Outra coisa é eu perder, entendeu? Então aí eu tenho uma diferenciação. O que é pior? Você tornar débil, diminuir a capacidade ou praticamente não, ou perder essa função. Então, óbvio que a debilidade vai ser considerada lesão corporal de natureza grave, mas a perda que é mais grave vai ser uma lesão corporal de natureza gravíssima. E eu quero que você tenha isso daí em mente, ok? E o que seria então essa natureza grave, né, que é a debilidade permanente de membro? Por exemplo, se eu tiver aí, né, uma lesão corporal que o cara venha acertar meu olho, um dos olhos, né, e com isso eu perca a visão de um dos olhos. Nesse caso, eu não perdi o sentido da visão, né, mas eu tive consideravelmente diminuída a minha capacidade de enxergar. Neste caso, eu teria uma lesão corporal de natureza grave, porque debilidade permanente de membro. Normalmente a gente tem isso associado a membros pares, né? Por exemplo, dois rins, né? Dois olhos, enfim, dois ouvidos, né? Dois ouvidos. Então, nesse caso, nós teremos aí a debilidade permanente. Se for este caso, nós teremos então uma lesão corporal de natureza grave, tranquilo? Bom, voltando aqui, né? Continuando, aliás, sobre esse tema, eu queria. Opa, peraí, deixa eu só voltar para não me perder nesses slides, ok? Vamos agora falar do inciso 4. O inciso 4 é o que? O inciso 4 vem ser a aceleração do parto. Eu já tratei com vocês no bloco anterior sobre isso, né? Por quê? Porque se eu agrido uma gestante, né, causando lesão corporal, eu posso gerar disso duas situações diversas. Uma, eu fazer com que essa gestante acelere o parto, aí será de natureza grave, como está escrito na lei, mas se eu provoco o aborto nessa vítima, eu terei aí um caso de lesão corporal de natureza gravíssima, ok? Isso é bastante importante você lembrar. E esses daí são os métodos mnemônicos que eu utilizava, né? Então, debilidade é grave, perda gravíssima, aceleração de parto grave é aborto gravíssimo. Então, é o que a gente tem que utilizar para conseguir lembrar. Eu sei que é chato, eu sei que é maçante, mas é bom você saber distinguir cada uma dessas hipóteses, ok? Bom demais você saber diferenciar cada uma dessas hipóteses, porque é o que mais cai em prova. Tranquilo, já que a gente tratou das hipóteses de lesão corporal grave, vamos dar uma olhadinha no que a gente tem nas lesões corporais gravíssimas. Só um adendo que eu preciso fazer para você, tá? Porque se você ler o Código Penal, não existe essa classificação de gravíssima. É porque ele fala que é de natureza grave no parágrafo 1º e ele já emenda o parágrafo 2º dizendo, né, as hipóteses dessa gravíssima. Mas como é uma classificação adotada comumente, né, pela doutrina e aceita pela jurisprudência, a gente vai classificar então esse parágrafo 2º como sendo natureza gravíssima, tranquilo? E vamos ver então quais são essas hipóteses. Dá uma olhadinha no que a gente tem. Lesão corporal gravíssima. Se resulta incapacidade permanente para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização do membro sentido ou função. 4. Deformidade permanente. 5. Aborto. A pena de reclusão de 2 a 8 anos. Percebam que a pena é muito maior do que nós temos nas duas outras hipóteses, tranquilo? Bom, vamos trabalhar cada uma delas então separadamente? A primeira que nós temos é a chamada incapacidade permanente para o trabalho. Olha, vamos fazer um paralelo no que a gente estudou no inciso 1 das lesões corporais graves, que seria o quê? A incapacidade temporária, né, por 30 dias para ocupações habituais. No caso da lesão corporal de natureza gravíssima, não é o afastamento das ocupações habituais, mas o que? É para
o trabalho, ou seja, atividades profissionais. Ah, professor, mas por que então o trabalho é mais grave do que o que nós temos aí de ocupações habituais? Por um simples motivo, né? Porque isso daí vai ser permanente. Em outras palavras, o inciso 1 pode ser traduzido assim: lesão corporal que torna a vítima inválida, ou seja, pare e pensa no sufoco que isso é não só para a própria vítima, mas para a própria sociedade que terá que arcar, né, com esse inválido. Não que isso daí seja algo ruim. Claro, é algo ruim, mas não é algo que seja um peso. Mas claro que isso tem um custo. E esse custo tem que gerar para quem pratica essa conduta, nessa lesão corporal que leva a vítima à invalidez, uma reprimenda maior. Então, inciso 1, nós temos aí a incapacidade permanente para o trabalho. Façam aquele paralelo que eu sempre falo para vocês, né? Se ficar afastado por 30 dias das ocupações habituais é grave, ficar permanentemente afastado do trabalho vai ser considerado gravíssimo. O inciso 2, quando eu dou uma olhadinha nele, nós temos o que a gente chama de enfermidade incurável. E isso daqui eu queria trazer para você um tema que eu acho bastante interessante, que eu já vi caindo nas provas, foi uma prova do CESP, né? Eu achei essa questão bastante relevante do ponto de vista prático. Por quê? A pergunta era mais ou menos da seguinte forma: a transmissão voluntária do vírus HIV por um portador para seu parceiro configura algum tipo penal? E a resposta é claro que sim, né? A transmissão voluntária do vírus HIV, sim, configura um crime. Agora a pergunta que cai aqui nesse momento é qual? Qual é o tipo penal que configura a transmissão voluntária do HIV? Por que eu estou falando isso? Porque isso é bastante interessante. Eu não sei a idade que você tem, né? Mas possivelmente talvez você seja mais novo que eu e talvez não se recorde. Mas lá para os anos 80 e 90, quando, né, a AIDS surgiu, ela levou a vida de muitas pessoas famosas, né, artistas, enfim, e era uma doença considerada extremamente letal, ou seja, se a pessoa pegava, era sentença de morte, né, ela definhava até morrer. A gente tem casos aí no Brasil, o Cazuza, Renato Russo, enfim, o Fred Mercury, né, que é um dos artistas, até filme sobre a vida dele, era uma sentença de morte, ele ia morrer. Então, naquela época, quem fazia a transmissão deliberada do vírus HIV por parceiro era, na época, né, na jurisprudência, considerado até como uma tentativa de homicídio. Olha que interessante como era visto naquela época a AIDS, né, a transmissão do vírus HIV, né, que causa AIDS. Hoje em dia, com a evolução da medicina, a gente ainda não tem uma cura para a AIDS, né? Nós temos aí tratamentos que tornam a AIDS como sendo uma doença crônica, ou seja, uma doença incurável. E por que eu estou falando isso? Porque hoje, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a transmissão deliberada do vírus HIV configura lesão corporal de natureza gravíssima. Qual hipótese? Inciso 2, doença incurável. Lá no passado, poderia ser configurado, por exemplo, com tentativa de homicídio. E agora a pergunta que eu te faço é a seguinte: e se porventura, algum dia, a gente venha a ter a cura da AIDS? E daí a gente não terá mais, então, lesão corporal de natureza gravíssima. A gente pode ter, por exemplo, uma transmissão de doença venérea. Percebam como o direito penal ele evolui junto com a sociedade, né? E isso é bastante interessante de se observar. Era a observação que eu queria fazer em relação ao inciso 2. Então, se te perguntarem numa prova, como perguntaram na prova do CESP, qual é o tipo penal daquela pessoa que transmite deliberadamente o vírus HIV? Lesão corporal de natureza gravíssima. Tranquilo? Bom, vamos prosseguir então e dar uma olhada no inciso 3. O inciso 3 traz a hipótese de perda ou inutilização do membro, sentido ou função, ok? Neste caso, eu já tratei bastante com você quando eu falei da natureza grave, ou seja, uma coisa é ter debilidade, outra coisa é a perda. A perda é mais grave. Então, por exemplo, se eu sofro uma lesão corporal que eu perco a visão, né, neste caso aí será de natureza gravíssima. Eu lembro de um caso, eu morei em Rondônia, que um camarada, né, descobriu que a esposa dele estava traindo, ele foi e jogou um ácido na cara do Ricardão lá, e o cara ficou cego. Então, neste caso aí, nós teremos uma lesão corporal de natureza gravíssima. Por quê? Porque foi perda da função da visão, né? Tranquilo isso? Beleza, então vamos seguir para o próximo. O inciso 4 traz a deformidade permanente. E essa hipótese eu quero tratar com um pouquinho mais de cuidado, ok? Porque tem uma questão bastante polêmica que eu acho que se cair em prova, você precisa saber a posição dos tribunais superiores e você vai torcer para ela cair em prova. Eu já vi caindo em prova, foi uma prova que eu fiz, era nível um pouco mais alto, né? Era uma prova já jurídica, mas como eu sempre falo com você, eu gosto de esclarecer e fechar todos os pontos que eu posso contigo, ok? E a pergunta é a seguinte: suponhamos que a vítima ela tenha sofrido uma lesão corporal de natureza gravíssima, ou seja, deformidade
permanente. Ela tá com uma cicatriz enorme no rosto, entendeu? E aquilo ali chama muita atenção. Aquilo ali caracterizou uma deformidade permanente. Mas vamos supor que essa vítima, ela fique muito chateada com aquela situação e resolva se submeter a uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica que é exitosa, ou seja, aquela marca é retirada do rosto dela e ela consegue ficar 0 grau, né, do jeito que ela estava antes. Neste caso, a pergunta que eu te faço é o seguinte: o agente que causou essa lesão corporal vai responder por qual modalidade de lesão corporal? A de natureza gravíssima, por conta da deformidade permanente, ou vai responder por uma lesão corporal simples, porque a deformidade foi retirada? Bom, o que eu vou te falar é a posição dos tribunais superiores, ou seja, se você já viu isso de outra forma, por favor, corrija isso no seu caderno, corrija aí das suas anotações. Neste caso, será considerada lesão corporal de natureza gravíssima. Ah, professor, mas houve intervenção cirúrgica. Não importa. Por que não importa? Porque o tipo penal é configurado no momento da ação. No momento em que ele causou a lesão, aquilo foi transformado, né? Foi causado uma lesão corporal que tornou uma deformidade permanente. Agora, se foi possível retirar por intervenção cirúrgica, isso daí não vai afetar a tipificação do crime. Por que eu falo isso? Alguns autores escrevem de forma contrária a isso. Só que isso daí é a posição do autor, não é o que vai cair na tua prova. Então, de novo, volto a repetir. Na lesão corporal de natureza gravíssima, em razão da deformidade permanente, a realização de intervenção cirúrgica que venha retirar essa deformidade não descaracteriza a natureza gravíssima. Ok, é isso que você vai levar para sua prova. Tranquilo? Bom, e a outra pergunta, isso daí eu fiquei imaginando a situação, né? Bom, por exemplo, vamos supor que eu e você tenha caído na porrada e você tenha me dado um soco na cara, né? Eu que sou fraco, e tenha me quebrado os 4 dentes da frente, né? Então eu fico banguelinha, né? Com a janelinha aqui na frente. Neste caso, caracteriza deformidade permanente? Se isso aqui foi levado para o STJ, é porque isso aconteceu, né? Fico imaginando a cena. Então, o STJ entendeu que não configura deformidade permanente, tá? Ok? No máximo, pode até gerar aí, talvez, uma debilidade, né? Que eu não vou conseguir, comer direito, mas não configura deformidade permanente. Eu gostaria que você se recordasse disso, tranquilo? E a última hipótese que nós temos de lesão corporal de natureza gravíssima, desculpa, fico rindo pensando na situação, é o aborto, né? Eu falei para você, aceleração de parto é natureza grave, agora aborto vai ser de natureza gravíssima. Tranquilo isso? Eu acho que com isso, né? Não, tenho certeza que a gente consegue terminar uma das partes mais importantes que nós temos de lesão corporal, saber identificar quais são as espécies que nós temos de lesão corporal. Simples caput, parágrafo 1º de natureza grave, parágrafo 2º de natureza gravíssima. Peço a gentileza que você tome muito cuidado na hora de diferenciar as espécies de grave da gravíssima, que é isso que normalmente se cobra em prova. Tranquilo, então? Bom, já que a gente tem que prosseguir nesse tipo penal, eu quero falar com você rapidinho sobre a lesão corporal seguida de morte, tá? E essa é bastante importante porque tem algumas consequências jurídicas e muitos alunos têm muita dificuldade de conseguir entender, e por isso eu quero que você enxergue bem o que eu vou falar agora, tá? Eu vou ter que introduzir para você um pouquinho de um conceito de direito penal parte geral, e que é o chamado crime pré-doloso. Mas antes disso, vamos dar uma olhada no que diz o artigo 129, parágrafo 3º, que prevê a lesão corporal seguida de morte. Olha lá o que a gente tem então. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, reclusão de 4 a 12 anos. Vamos ler de novo então esse artigo. Se resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, reclusão de 4 a 12 anos. Eu botei aqui embaixo, né, um esqueminha para você, do que seria um crime pré-doloso. Só dá uma olhada nessas observações. Conduta dolosa, resultado mais grave e culposo. Olha lá o que eu quero chamar a atenção de vocês. Por que eu estou falando isso e insistindo? Porque muitos alunos têm muita dificuldade de identificar num caso concreto qual a diferença de um homicídio e de uma lesão corporal seguida de morte, ok? E para mim isso daí é uma diferenciação muito básica e eu preciso que vocês entendam bem essa diferença. Por quê? Porque isso não vai servir só para esse tipo penal, mas para qualquer outro que você venha estudar, ok? O que define um tipo penal? Como é que, por exemplo, eu como delegado de polícia vou dizer que tal pessoa praticou um crime? A primeira coisa que eu tenho que identificar, e também a mais importante,
qual é a intenção do agente na hora que ele praticou a conduta, ou seja, qual é o dolo do agente. Isso considerando os crimes dolosos, não culposos, tá? Então, quando eu vou fazer uma verificação, uma tipificação na abertura de um inquérito, a primeira coisa que eu sempre busco tentar encontrar é qual a intenção do agente. Por que isso é importante? Por conta do caso que a gente vai trazer agora, porque eu tenho que saber diferenciar o que é uma lesão corporal seguida de morte de um homicídio, porque pelo resultado, o resultado é o mesmo, não tem diferença nenhuma. E o que vai importar para mim é o que? Saber qual é o tipo penal. Então, para mim, quando eu penso no homicídio, qual é a intenção do agente? É matar. Então, quando eu verifico num caso concreto que a intenção do agente é matar, eu terei aí um crime de homicídio. Ah, mas a vítima não morreu, então o caso aí vai ser de homicídio tentado. Ah, a vítima morreu, então homicídio consumado, ok? Agora, como é que eu consigo identificar uma lesão corporal de natureza seguida de morte, né? Que é uma espécie de lesão corporal qualificada. A diferença é a seguinte, apesar do resultado ser igual ao do homicídio, eu tenho que analisar qual a intenção do agente. Na lesão corporal seguida de morte, a intenção do agente não é matar, é causar lesão, ok? Isso é muito diferente, professor, não consigo entender isso. Vamos lá tentar entender isso de uma forma melhor. Quando eu penso na lesão corporal seguida de morte, eu tenho o dolo de causar lesão, ok? Só que essa lesão, por circunstâncias que eu não consigo controlar nesse caso, ou seja, a minha intenção não era matar, a vítima vem a morrer. Então, olha só que interessante, a conduta é dolosa de praticar lesão corporal, mas o resultado mais grave que a morte não tem dolo, foi culpa, ok? Então, no crime de homicídio, eu tenho tanto dolo na ação, como o dolo de querer aquele resultado. Na lesão corporal seguida de morte, eu tenho o dolo de causar lesão, mas o resultado da morte não era algo que eu queria ou esperava, ok? Essa é a grande diferença. Professor, ainda está muito vago esse conceito. Quando eu falo que o dolo no início, né, da conduta é diferente do dolo do resultado, eu tenho o que eu chamo de crime préter-doloso. Préter porque antes, dolo na conduta, mas o resultado culposo. Isso é bastante interessante e está no seu quadro, ok? Quando você olhar o material, você vai conseguir entender isso um pouco melhor e eu quero já entrar no caso concreto para ficar mais fácil. Vamos supor que eu queira, né, com a intenção de matá-lo, eu pegue uma faca e comece a te esfaquear. Bom, se ficou caracterizado a minha intenção de te matar, eu teria aí homicídio consumado se você morrer e homicídio tentado se você sobreviver, tranquilo. Agora, se eu utilizo, né, a mesma faca só para te causar lesão corporal, por exemplo, para te atingir o braço e sem querer isso acerta uma artéria sua, eu tinha a intenção de te causar uma lesão corporal, que era machucar você no braço, mas você venha morrer. Neste caso, o meu dolo não é de homicídio, é de lesão corporal. Eu vou responder nesse caso por lesão corporal, mas com uma pena muito mais alta por causa do resultado mais grave. Você quer ver um exemplo prático disso? Aconteceu uns anos atrás no Rio de Janeiro de um turista argentino ser espancado por um grupo de pessoas, né, que estavam no bar de brasileiros. Neste caso, essas pessoas não vão responder por homicídio, certeza absoluta disso, ok? Eles vão responder por lesão corporal seguida de morte, que a intenção deles era machucar o turista e não matá-lo, mas por conta das agressões ele bateu a cabeça e morreu. Então a intenção era causar lesão, mas o resultado não era esperado. Crime préter-doloso, então eles responderão por lesão corporal seguida de morte. Eu parei bastante nesse tema porque eu acho muito importante você saber diferenciar um caso do outro. Tranquilo? Isso é muito importante. Sim, só um detalhe, tá? A gente vai estudar isso melhor em crime na parte geral, mas o crime préter-doloso, ele não admite tentativa, porque o resultado é culposo, não há intenção daquele resultado, ele simplesmente acontece. Tranquilo, então? Bom, já que a gente já superou a lesão corporal seguida de morte, agora eu queria trabalhar com você a chamada redução de pena, né? Então, se eu tenho uma modalidade qualificada, eu quero trabalhar também com você a redução de pena. E onde ela está prevista? Ela está prevista no parágrafo 4º do artigo 129. Vamos dar uma lida nele. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Eu não sei se você se recorda, há pouco tempo nós já estudamos o crime de homicídio e é exatamente as mesmas hipóteses que nós temos no homicídio privilegiado, nós teremos então uma redução de pena para as lesões corporais, ok? Então tudo aquilo que a gente tratou com você naquela hora vale também para aqui, ou seja, estão relacionados ao motivo que leva o agente à prática do crime, ok? Então, por exemplo, qual seria aí um exemplo de relevante valor social ou moral? O cara estupra minha namorada, ou minha filha, ou minha mãe, enfim, quem quer que seja da minha família, e eu vou lá, desço, morro o cara na porrada, entendeu? Então aí eu vou ter uma lesão corporal e por conta do relevante valor social envolvido nisso, teria uma redução de pena de 1/6 a 1/3, ok? E depois de injusta provocação da vítima, eu tô na minha, o cara vai e cospe na minha cara e eu encho ele de porrada, não é?
Então, depois de uma injusta provocação da vítima, eu fui e arrebentei a cara. Na realidade, eu ia apanhar, né? Que eu sou fraco. Mas vamos supor se fosse o contrário. Tranquilo? Isso aí é bastante importante que eu gostaria que você lembrasse. A gente tem também aqui, né, na lei, alguns artigos que eu vou simplesmente fazer a leitura, tá bom? Porque eu quero que você conheça, mas não tem nenhuma especificidade sobre ela. E um desses é o artigo 129, parágrafo 5º. E o que diz o artigo 129, parágrafo 5º? O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$ 200.000 e 2 contos de... Olha só essa moeda, nem sei qual que é ela, né? Não tinha nem nascido na época. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, com aquelas de relevante valor social ou moral, ou injusta provocação da vítima, inciso 2, se as lesões são recíprocas, né? Quando os dois caem na porrada. Isso era mais ou menos o que acontecia na minha casa, né? Se bem que eu que sempre apanhava da minha mãe depois. Mas quando os dois caíam na porrada, então ela meio que pegava mais leve na surra, tá bom? Então, parágrafo 6º. Aqui a gente vai ter a chamada lesão corporal culposa. E o que a gente tem na lesão corporal culposa? Vamos dar uma olhada na leitura da lei, então. Artigo 129, parágrafo 6º. Se a lesão é culposa, detenção de 2 meses a 1 ano, ok? Então a pena é bem pequenininha, bem pequenininha. Vamos supor aí que eu vai lá, andando de bicicleta e sem querer atropelo uma pessoa e causa lesão corporal culposa, não tive a intenção. A pena aí será de 2 meses a 1 ano. Só uma coisa que é bastante interessante, já vi caindo isso numa prova, acho que foi da... Esqueci qual foi a banca e eu achei a questão muito interessante. Por quê? Porque eu nunca tinha parado para pensar e eu vi que depois caiu de novo numa prova do CESP. Quando eu penso na lesão corporal culposa, eu não tenho a gradação entre simples, grave e gravíssima. De novo, volto a repetir. Não há a classificação entre grave, gravíssima e simples na lesão corporal culposa. Ah, professor, atropelei a pessoa e ela ficou 30 dias sem poder malhar, sem poder caminhar, enfim, não importa. Não será lesão corporal culposa de natureza grave. Essa classificação não existe. É simplesmente lesão corporal culposa, tá? Isso é muito importante e já caiu em prova, tranquilo? Tá bem anotado aí no seu material para você poder acompanhar isso melhor, tranquilo? Bom, seguinte, o que nós temos então no parágrafo 7º? Parágrafo 7º nós temos uma causa de aumento de pena. E qual é ela? Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo 4º e 6º do artigo 121. Então vou pedir para você ir lá fazer referência nesses artigos, só te lembrando o seguinte, é aquele que ocorre na lesão corporal culposa, que é o homicídio culposo, quando é decorrente de atividade profissional, né? Por exemplo, eu falei do médico, que ele esquece um bisturi e mata a pessoa, eu teria um aumento de pena de 1/3, e também quando eu me omito, né? Não presto socorro, então teria um aumento de 1/3. Agora, em relação ao parágrafo 8º, eu queria fazer uma observação bastante importante aqui para vocês, tá? Porque também a lesão corporal admite o que eu chamo de perdão judicial. E o que é esse tal de perdão judicial? Eu falei para você já quando eu trabalhei de homicídio. O perdão judicial é quando o próprio direito penal, e isso daí, a perdão judicial só pode ocorrer quando a lei autoriza essa possibilidade. Em determinados crimes, eu tenho uma relação muito próxima entre o agente e a vítima, não é? Uma relação até de parentesco, né? De laços familiares muito próximos. E às vezes as condutas, principalmente nos crimes culposos, que são admite o perdão judicial, não no dolo, tá? Nos crimes culposos, eu não pratico aquela conduta querendo, mas eu acabo lesando, né, causando um dano à integridade física da vítima. Então, a depender da situação, da lesão que eu causo, a próprio remorso que o agente vai sentir da vítima, né, da situação que ela causou na vítima, já afasta a necessidade do direito penal. Eu sempre dou o exemplo, né, do pai que esquece o filho no carro e depois ele volta, a criança está morta. Se eu tenho aí uma situação de culpa, pare e pensa o que fica na cabeça do pai, ele sempre vai se recordar do que ele fez, não tem nenhuma pena do direito penal que vai ser pior, né, que vai causar mais trauma na vida desse pai do que o próprio fato que ele cometeu. Então, nesses casos, é o direito penal falando o seguinte, olha, cara, você é um coitado, eu já não faço nem questão de aplicar nada contra você, porque você já sofreu bastante e jamais vai voltar a repetir esse fato, tranquilo? Bom, agora, já que a gente tratou do perdão judicial, vamos tratar de um tema que eu também considero relevante para provas de carreiras policiais principalmente, tá? Que é a lesão corporal no âmbito nas relações domésticas, né? Que a gente pode colocar, então, como sendo violência doméstica. Vamos dar uma lida, então, no artigo 129, parágrafo 9º, 10º e 11º? Olha o que a gente tem aqui. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge, companheiro ou com quem convive ou tem convivido, ou ainda prevalecendo o agente das relações domésticas de coabitação ou de hospitalidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Parágrafo 10º. Nos casos previstos nos parágrafos 1º e 3º desse artigo, se as circunstâncias são as indicadas no parágrafo 9º desse artigo, aumenta-se a pena de 1/3.
terço. E parágrafo 11º, na hipótese do parágrafo 9º desse artigo, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for cometido contra pessoa portadora de deficiência. Vamos traduzir então esse artigo para você, todos esses parágrafos? Bom, primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você é que muitos alunos às vezes se confundem e eu não entendo por quê. Aliás, até entendo e vou explicar por quê, né? Em relação à violência doméstica, presta bastante atenção que no parágrafo 9º, em nenhum momento eu disse que a vítima tem que ser mulher, tá bom? A lesão corporal qualificada, que eu tenho uma pena maior aí, ela pode ter como vítima também o homem. Entendam vocês, tá? Tem homem que apanha em casa, e apanha mesmo. Na minha casa, por exemplo, se alguém fosse bater em alguém, eu tenho certeza absoluta que essa é minha mãe e meu pai, tá? De tão bravo que a mulher é. Entendeu? Então, neste caso, na violência doméstica, né, em relação à lesão corporal, tanto importa se a vítima é homem ou mulher, vai caracterizar da mesma forma a lesão corporal de violência doméstica. Tranquilo isso? Eu fico lembrando aí da minha mãe brigando com ele só quietinho. Enfim, essas daí são as hipóteses que nós temos, então. Bom, e o que eu queria trazer do parágrafo 10º? Toma bastante cuidado que esse parágrafo 9º, ele trata da lesão corporal simples, ok? Simples. Então, uma lesão corporal simples no âmbito doméstico, violência doméstica, vai ter essa pena de 3 meses a 3 anos. Percebam que ela é bem maior do que o que a gente tem simples do caput, ok? Só que, se essa violência doméstica causar, né, uma das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 129, ou seja, uma lesão corporal de natureza grave, eu vou pegar a pena de natureza grave e aumentar de 1/3, ok? Se gerar uma lesão corporal de natureza gravíssima, eu vou pegar a pena da natureza gravíssima e aumentar de 1/3, ok? Toma muito cuidado, porque em relação à modalidade simples, a violência doméstica, tem ali um intervalo de pena. Agora, em relação à lesão corporal grave e gravíssima, a violência doméstica é um aumento de pena de 1/3, só para você tomar cuidado com isso. E a gente tem o parágrafo 11º que fala, né, do aumento de pena de 1/3 quando a vítima ela for portadora de algum tipo de deficiência. Tranquilo? Isso daí é para você tomar só um pouquinho de cuidado em relação a esses temas, porque eu sei que muitas das vezes você lê a lei e não consegue entender direito, e eu estou aqui para simplificar a sua vida. E por fim, para terminar esse termo de lesão corporal, nós vamos falar do parágrafo 12º. E qual é a lesão corporal do 12º? A lesão corporal contra agente de segurança pública. Se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício de sua função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até o terceiro grau, em razão de sua condição, a pena aumentada de 1 a 2/3. Então vamos supor aí que eu esteja te investigando, né? E daí você fica puto comigo e me enche de porrada e me quebra na porrada. Nesse caso, eu teria uma lesão corporal de natureza, a depender do grau, né, da lesão que você causa, aumentada aí de 1/3 a 2/3 por conta do parágrafo 2º. Com isso, a gente encerra a lesão corporal. Eu sei que é um tema maçante, né? Você precisa saber muitos detalhes da lei, mas chama atenção para a classificação que nós temos de natureza grave e gravíssima, isso é muito importante. E em relação à lesão corporal na violência doméstica, que eu posso ter tanto homem quanto mulher. Tranquilo isso? Muito obrigado e a gente se encontra no próximo bloco. Valeu!